Este fazendeiro salvou essa mulher grávida e ferida. Será que ficaram juntos depois disso? A resposta mudou para sempre o significado de destino naquelas montanhas. Você lembra de um tempo onde a vida parecia guiada apenas pelo ritmo das estações, onde a solidão era um manto confortável e não uma punição? Naquele rincão esquecido do mundo, aninhado entre as serras, vivia João. O fazendeiro não sabia que a chuva daquela tarde, que caía em torrentes brutais contra o telhado de zinco de sua cabana, traria consigo uma alma ferida, capaz de desmantelar a ordem metódica de sua existência. Mas antes de mergulharmos no desfecho emocionante desta história, eu peço que você, que se conecta com histórias de coragem e humanidade, deixe seu like, me diga de qual cidade está assistindo e, claro, se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe dessa jornada de resiliência e amor inesperado. A fazenda de João era um mosaico verde e marrom. Havia o cheiro perene de terra molhada e esterco de gado. Ele era um homem grande, de ombros largos e mãos calejadas, acostumado à natureza severa da vida rural. Aos 40 e poucos anos, ele havia se estabelecido em uma rotina quase monástica. Levantar antes do sol, cuidar do gado, consertar cercas e preparar a janta antes do anoitecer, tudo sob o som constante do rio que corria caudaloso no fundo do vale. Naquela noite de tempestade, o vento uivava como uma matilha de lobos famintos. João estava sentado perto do fogão a lenha, revisando o cadarço gasto de suas botas, quando ouviu. Não era o som do vento, nem o estalo de um galho caindo. Era um ruído metálico, agudo e deslocado, seguido de um silêncio assustador que parecia engolir até o som da chuva. Ele hesitou por apenas um instante, a mão no rifle pendurado acima da lareira, um hábito antigo de precaução. Mas o instinto o puxou para fora. Vestiu o capote de lona grosso, pegou a lanterna a querosene e atravessou a porta, mergulhando na escuridão líquida. O lamaçal chicoteava seus tornozelos a cada passo, e a luz fraca da lanterna mal perfurava a cortina d'água. Ele seguiu o som até a curva mais perigosa da estrada de terra que levava à sua propriedade, um trecho conhecido por ser traiçoeiro na estação chuvosa. E então ele viu. Não era apenas um acidente. Era a cena de uma tragédia que acabara de acontecer. Um veículo pequeno, um sedã velho e enferrujado, estava virado lateralmente, parcialmente encoberto pela vegetação densa que beirava o barranco. O motor gotejava um líquido escuro que se misturava à água da chuva, e o cheiro doce e enjoativo de gasolina pairava no ar. João sabia que não podia chamar ajuda. A linha telefônica estava inoperante há dias por causa da tempestade, e o posto policial mais próximo ficava a mais de 4 horas de distância, mesmo em condições ideais. Ele estava sozinho. Aproximou-se com cautela, a lanterna tremendo levemente em sua mão. Os vidros do carro estavam estilhaçados. Ele viu um braço pendurado para fora de uma janela quebrada. Com um esforço brutal, ele forçou a porta amassada para abri-la, rangendo metal contra metal. Foi então que ele a viu. Deitada de lado, presa pelos destroços do painel, estava uma mulher. Ela usava roupas simples, talvez um vestido de algodão azul marinho rasgado na altura do ombro, e seu cabelo escuro estava grudado ao rosto pálido pela água da chuva e pelo suor frio. Mas o que imediatamente chamou a atenção de João e o encheu de um terror gelado foi a forma proeminente de seu ventre. Ela estava grávida, muito grávida. O impacto havia sido terrível. Havia cortes profundos em sua testa, sangrando profusamente, e ela gemia um som baixo, quase um miado. "Moça, você me escuta?" A voz de João era grave e tensa, uma nota incomum para um homem habituado ao silêncio. Ela não respondeu, mas seus olhos piscaram, revelando um lampejo de castanho escuro e confuso. A respiração era superficial e rápida. João percebeu que precisava agir imediatamente, antes que o frio e a perda de sangue a levassem. Ele avaliou a situação rapidamente.
A perna dela parecia presa. Usando a força que só anos de trabalho pesado podiam conferir, João se inclinou sob a chuva torrencial e começou a manipular o metal retorcido com as mãos nuas. O ruído era ensurdecedor, mas ele ignorou a dor dos pequenos cortes que surgiam em suas palmas. Finalmente, com um gemido final de metal, ele conseguiu liberar a perna dela. Ele a puxou com extrema delicadeza, protegendo o máximo que podia o abdômen dela. Ao retirá-la do carro, sentiu o peso mole e a febre que emanava de sua pele. Ela era frágil, uma coisa quebrada. Ele a carregou nos braços fortes, o corpo inconsciente dela pressionado contra o seu capote úmido. O cheiro de seu perfume suave, contrastando com o odor de sangue e terra, invadiu suas narinas. Ele era um fazendeiro, acostumado a carregar bezerros recém-nascidos e sacos de ração, mas carregar esta mulher grávida e ferida parecia o fardo mais precioso e perigoso que já havia sustentado. O caminho de volta para a cabana parecia interminável. A cada passo na lama, João pedia silenciosamente que o bebê estivesse seguro, que a mãe resistisse. Quando finalmente alcançou a varanda, ele chutou a porta para abri-la e a depositou suavemente sobre a mesa da cozinha. A única superfície plana e longa o suficiente que ele tinha. A luz quente do fogo da lareira iluminou o rosto dela, revelando hematomas que antes estavam escondidos na escuridão. João, que vivia em um mundo de simplicidade, agora enfrentava uma emergência de vida ou morte. Ele ferveu água no fogão a lenha. Encontrou panos limpos e uma garrafa de álcool que ele guardava para limpar as ferramentas. Sua mente funcionava com a precisão fria de um cirurgião de emergência. Ele limpou metodicamente os cortes de sua testa e braços, observando o sangue sujar a água na bacia. Ela se encolheu, mas não acordou. Ao limpar o pescoço dela, ele notou algo que o fez parar. Não eram apenas ferimentos de acidente, havia marcas roxas e profundas, como dedos apertando a carne, visivelmente anteriores ao impacto do carro. Ele sentiu um arrepio. Ela não havia apenas sofrido um acidente. Ela estava fugindo de algo. Com a tensão latejando em suas têmporas, João a vestiu com uma de suas camisas de flanela, muito grande, mas seca e quente. Ele a deitou em sua própria cama, a única na cabana, cobrindo-a com pesados cobertores de lã. A longa noite começou, marcada pelo som sibilante da respiração dela. João acendeu todas as velas que tinha, iluminando o pequeno quarto rústico. Ele se sentou em uma cadeira de balanço ao lado da cama, as mãos descansando sobre os joelhos, observando. Ele não conseguia tirar os olhos daquele abdômen que se movia levemente sob os cobertores. Ao redor das 3 da manhã, ela gemeu e abriu os olhos. Eles eram castanhos, assustados e cheios de dor. Ela olhou para o teto de madeira, para as sombras que dançavam na parede e finalmente para ele. Seus lábios secos se moveram. Onde eu estou? A voz era um sussurro rouco. Você está na minha cabana. Meu nome é João. Você sofreu um acidente. Está segura agora. Ele se inclinou, falando baixo para acalmar o pânico que via em seus olhos. Ela tentou se levantar, mas a dor a atingiu. Ela soltou um grito abafado, levando a mão ao lado. Não se esforce. Você tem ferimentos. Eu cuidei deles, mas você precisa de repouso. Ela fechou os olhos, respirando fundo, tentando assimilar a situação. O calor do fogo, o cheiro de fumaça de pinho e o silêncio protetor do ambiente eram um contraste gritante com a escuridão úmida da estrada. Meu bebê, ela sussurrou, a voz carregada de desespero. Ele está bem? João não podia dar certezas que não tinha. Ele era um fazendeiro, não um médico. Pela graça de Deus, parece estar tudo bem, mas você precisa ficar imóvel. Quem é você, moça? Qual o seu nome? Ela hesitou, mordendo o lábio ferido. Parecia haver um terror profundo nela, não apenas pela dor física, mas por ser encontrada. Helena, ela disse, quase inaudível. E eu preciso ir. Ninguém pode me encontrar aqui.
Ir para onde? Com a perna nessas condições e uma criança a caminho? A estrada está intransitável e o carro está destruído. Você está segura aqui. Ninguém virá procurá-la nestas montanhas, Helena. É o fim da linha. A menção à segurança parecia estranhamente assustá-la mais do que o acidente. Ela virou o rosto para a parede e João ouviu o som leve de seu choro silencioso. O pavor de Helena era palpável, pesado, preenchendo o ar da cabana. João se sentiu invadido, não pela presença dela, mas pela complexidade de sua dor. Ele estava acostumado a resolver problemas com força bruta ou lógica simples, consertar uma cerca, tratar um animal doente. Mas como ele consertaria o medo na alma dessa mulher? Aos poucos, a exaustão venceu o medo dela, e Helena caiu em um sono febril. João permaneceu acordado, alimentando o fogo, vigiando cada respiração. A cabana de um cômodo, que sempre lhe pareceu vasta e acolhedora em sua solidão, agora parecia pequena demais para abrigar o segredo e a esperança que Helena trazia consigo. O amanhecer chegou, cinzento e úmido. João preparou um caldo ralo e tentou fazê-la beber. Ela conseguiu tomar alguns goles, os olhos ainda turvos de dor. Ele examinou novamente suas feridas, trocando as bandagens. Enquanto a ajudava a virar na cama, ele notou uma pequena cicatriz em forma de meia-lua na base de sua nuca. Não era uma marca de nascença, mas parecia antiga. Ele não perguntou. Havia uma dignidade no silêncio de Helena que ele respeitava instintivamente. Os dias se seguiram lentamente, transformando-se em uma semana. A rotina de João foi completamente subvertida. Ele dividia seu tempo entre as tarefas essenciais da fazenda e o papel de enfermeiro e cozinheiro. Ele limpava, alimentava e falava o mínimo, mas sempre com uma firmeza gentil. Helena, aos poucos, começou a mostrar sinais de recuperação física. A febre diminuiu e ela conseguia se sentar na cama. A dor na perna persistia, mas o medo, embora ainda presente, estava envolto em uma camada de gratidão e confusão. Ela observava João. Ele era rude em suas maneiras, mas meticuloso em seus cuidados. Ele nunca invadiu seu espaço, nunca a forçou a falar. Ele lhe trazia flores silvestres que encontrava no campo, colocando-as em um jarro na mesa. Um toque de beleza inesperado em sua cabana espartana. Em uma tarde ensolarada, quando o sol finalmente rompeu as nuvens e inundou o quarto com luz dourada, Helena o chamou. João, por que você está fazendo isso? Ele estava consertando um banco de madeira na porta, o som do martelo cessando com a pergunta. Ele a olhou, os olhos azuis claros refletindo a luz. Fazendo o quê, Helena? Me salvando. Me protegendo. Você nem me conhece. Não sou da sua família. Eu apareci do nada, cheia de problemas. Ele se aproximou da cama, secando as mãos na calça de trabalho. Ninguém merece morrer sozinho no meio da tempestade, Helena. Especialmente uma mãe com seu filho. É o que se faz. Mas há mais. Se soubesse por que estou aqui, talvez não fosse tão simples assim. João se sentou na cadeira. Seu olhar era inabalável. Não me importam seus problemas passados. O que importa é o agora. E agora, você está sob meu teto. Você é minha responsabilidade. Enquanto estiver aqui, estará segura. Ele não a forçou a revelar os detalhes, mas sua promessa era um escudo inquebrável. Essa declaração de proteção, vinda de um homem tão reservado e autossuficiente, atingiu Helena com a força de uma revelação. Ela estava acostumada à crueldade e ao oportunismo. A bondade incondicional era um território desconhecido e aterrorizante. Com o passar das semanas, a confiança começou a se instalar. Helena começou a se mover pela cabana, apoiada em uma muleta improvisada. Ela tentava ajudar nas tarefas domésticas, lavando a louça ou dobrando roupas. Em uma dessas manhãs, enquanto o cheiro de café forte enchia a cabana, Helena finalmente se abriu um pouco mais. Meu marido, ele não é um bom homem, João.
A palavra marido pairou no ar como uma nuvem de fumaça tóxica. João apenas assentiu, incentivando-a a continuar sem pressão. Eu fugi. Ele descobriu que eu ia deixá-lo e não aceitou que o filho dele fosse criado sem ele, ou que eu tivesse a liberdade de escolher. A noite em que fugi, ele tentou me impedir. Helena tocou as marcas em seu pescoço que agora haviam desbotado para um tom amarelado. Eu o empurrei. Eu pensei que o tinha despistado, mas ele deve ter me seguido. Eu estava desesperada para chegar a uma cidade longe o suficiente para recomeçar. Eu dirigi pela noite toda até que a tempestade me alcançou e ela parou, incapaz de articular o resto. As lágrimas brotaram, mas ela as enxugou rapidamente, envergonhada. João, que sempre evitara conflitos humanos, sentiu uma onda de fúria fria. Um homem que abusava de uma mulher grávida e tentava reter sua liberdade era algo que ia contra tudo o que ele prezava, a decência da terra e o respeito pelo mais fraco. Ele não a encontrará aqui, Helena. Esta terra me pertence. Eu não sou fácil de assustar. A conversa, embora breve, estabeleceu um novo nível de intimidade e perigo. João agora sabia que seu ato de bondade não era apenas um resgate, mas um refúgio contra a violência. Ele não era apenas um cuidador, era um guardião. A gravidez de Helena estava avançada. Ela estava entrando no 8º mês. O bebê, que eles chamavam carinhosamente de o pequeno viajante, movia-se com vigor, muitas vezes surpreendendo João quando ele se aproximava. A presença dela havia mudado o ritmo da cabana. Havia cores nas paredes, as flores, o cheiro de ensopados e pão fresco. Ela insistiu em cozinhar. João, que mal falava 10 palavras por dia, começou a conversar sobre o gado, sobre a meteorologia, sobre as histórias antigas das montanhas. Helena, por sua vez, descobriu a profundidade da solidão de João. Ele não estava amargo, mas estava vazio. Sua vida era produtiva, mas destituída de calor humano. Uma noite, enquanto João estava na varanda observando as estrelas que voltavam a brilhar no céu limpo, Helena se juntou a ele, apoiada na muleta. O ar estava frio e limpo, carregado com o cheiro de orvalho. Você nunca se casou, João? A pergunta era direta, sem rodeios. Ele riu, um som rouco e não utilizado. Não sobrou tempo para isso. Minha vida é esta terra. Ela exige tudo de mim. Eu não sou um homem para ser dividido. E você nunca quis alguém para dividir o silêncio? Ele olhou para ela, a silhueta dela emoldurada pela luz da cabana. Eu pensei que o silêncio era suficiente, até que você chegou. O comentário não era uma declaração de amor, mas uma constatação. Ele havia descoberto que o silêncio se tornava opressor quando existia a possibilidade de uma voz gentil. O coração de Helena deu um salto. Ela sabia que ele havia, não apenas como uma responsabilidade, mas talvez como uma pessoa. Mas a ameaça de seu passado pairava como um abutre. Ela sabia que a trégua era temporária. Mais cedo ou mais tarde, seu marido a encontraria, ou ela teria que partir para proteger João. A dúvida cruel que atormentava João e que agora pairava sobre o destino deles era: este fazendeiro salvou essa mulher grávida e ferida. Será que ficaram juntos depois disso? A resposta dependia de muito mais do que apenas sentimentos. Dependia da força de João para lutar e da coragem de Helena para amar novamente. O som do vento, que antes era uma canção de ninar, agora parecia trazer sussurros de perigo. O tempo estava se esgotando e a calma da fazenda estava prestes a ser testada por uma tempestade muito mais violenta que qualquer chuva de verão. O fazendeiro fez. Este fazendeiro salvou essa mulher grávida e ferida. Será que ficaram juntos depois disso? E deixou todos em lágrimas. Você lembra de um tempo em que a solidão parecia ser a única companhia confiável? Para João, o silêncio daquela noite não era mais um refúgio, mas um prenúncio.
Se você está aqui buscando uma história de amor resiliente que desafia o destino, prepare-se, porque a tranquilidade que Helena e ele encontraram estava prestes a se despedaçar. Deixe seu like para que mais pessoas conheçam essa jornada. Comente de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal para não perder o que vem a seguir. A manhã seguinte, irrompeu sobre a fazenda com uma violência fria, o sol esmagando a névoa que pairava sobre os campos de milho. João acordou antes do nascer do dia, o peso do corpo de Helena na cama de casal emprestada, ainda gravado no colchão. Ele tinha dormido pouco, vigiando cada ranger da madeira, cada som que o vento trazia da floresta densa. Não era apenas a responsabilidade de cuidar de uma mulher ferida e grávida, era a presença dela que havia subvertido a ordem monástica de sua vida. O cheiro de sabonete floral, estranho em sua cabana rústica, misturava-se ao aroma de terra molhada e café forte que ele preparava. Quando Helena se levantou, vestindo uma das camisas largas de flanela dele, que parecia uma camisola, ela não demonstrou fragilidade. Seus movimentos eram lentos, cuidadosos por causa do ferimento na perna, mas carregavam uma determinação que João não esperava. Ela mancava até o fogão, observando-o moer os grãos. "Não precisa cozinhar para mim, João. Eu posso fazer isso." A voz dela era baixa, rouca pela noite mal dormida, mas a firmeza estava lá. Ele não discutiu. Ele apenas observou enquanto ela, apoiando-se na bancada de madeira áspera, apanhava os ovos frescos do cesto. Era a primeira vez em anos que a cozinha de João tinha 2 corpos em movimento, e a dança sutil de evitar esbarrões criava uma intimidade involuntária e perigosa. Naquele dia, a fazenda ganhou um novo ritmo. Helena, proibida de levantar peso, insistiu em tarefas mais leves. Ela sentou-se na varanda, sob o toldo puído, e começou a selecionar as sementes de feijão, separando os grãos bons dos estragados com uma paciência metódica. O trabalho era simples, mas o ato de ela participar, de reivindicar um espaço útil, desarmou João. Ele estava acostumado a lutar contra a natureza e o silêncio. Não estava preparado para lutar contra a ajuda delicada e persistente de uma mulher que tentava se enraizar, mesmo sabendo que a raiz seria cortada em breve. "É estranho. O silêncio da cidade é diferente daqui", ela disse em um momento, enquanto o sol da tarde pintava listras douradas no chão de terra batida. João parou de afiar a enxada e a olhou. Lá o silêncio é a ausência de som. Aqui é a presença de tudo. Helena sorriu, um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Na cidade, o silêncio significa que algo ruim está sendo tramado, que há perigo espreitando. Aqui significa paz. Ela evitou aprofundar o assunto do passado, mas a palavra tramado ecoou na mente de João como um alarme distante. Ele sabia que o homem que a procurava não era um simples marido zangado. Havia escuridão por trás daqueles olhos assustados de Helena. A gravidez avançava rapidamente e os movimentos do bebê, que antes eram sussurros internos de Helena, começaram a se manifestar externamente. À noite, enquanto ele inspecionava o curativo dela, ele ocasionalmente via a pele da barriga se esticar e se mover. Uma noite, sem aviso, Helena pegou a mão grande e calejada de João e a colocou sobre o ponto exato onde o bebê chutava com mais força. O choque foi físico e emocional. João sentiu o impacto da vida em suas mãos. Não era um bezerro, não era um filhote de cachorro. Era uma criança humana, o filho de Helena, um ser que dependia do corpo frágil dela e da proteção dele. O cheiro de capim e suor em suas mãos de fazendeiro foi misturado subitamente ao perfume doce da maternidade iminente. "Ele é forte", Helena sussurrou, a voz carregada de orgulho e medo. João retirou a mão lentamente, sentindo-se invadido por uma emoção que ele havia enterrado há muito tempo. A esperança. "Você precisa contar mais sobre seu marido, Helena. Eu não posso proteger vocês se eu não souber o que enfrento."
A pergunta derrubou o véu de normalidade que eles haviam construído. O sorriso de Helena desapareceu e o medo retornou aos seus olhos como uma sombra pesada. Ela começou a chorar baixinho, não de desespero histérico, mas de uma dor profunda e contida. Ele não é apenas um homem, João. Ele é influente, tem dinheiro, poder e pessoas que farão o que ele mandar. Ele me disse que se eu tentasse fugir, ele encontraria e faria questão de garantir que ninguém jamais me ajudasse de novo. Ele vê o bebê como propriedade, um meio de manter o que ele acha que é dele. Não é uma fuga de divórcio, é uma fuga pela vida. As palavras dela eram como pedras atiradas no lago calmo da fazenda. João soube então que a ameaça era real e que a paz deles era ilusória. Ele não estava abrigando apenas uma vítima de violência doméstica. Ele estava desafiando um poder que ia muito além dos limites da sua propriedade. Naquela mesma semana, a primeira rachadura externa na bolha deles apareceu. João havia ido à pequena vila próxima para comprar suprimentos e aproveitou para ouvir o rádio. A recepção era péssima, mas ele captou fragmentos de um noticiário. Falavam sobre o desaparecimento de uma jovem esposa de um empresário poderoso que estava sendo procurada. O nome não foi mencionado claramente, mas a descrição, jovem, grávida, fugindo após uma disputa, era assustadora. Ele voltou para casa no final da tarde, o sol já se pondo em tons de laranja e roxo. Helena estava no poleiro das galinhas, observando-as, a barriga grande projetada contra a luz. João se aproximou, o passo pesado. Eles estão te procurando. Helena não se virou. Ela apenas apertou as mãos contra o tecido da roupa dele. Eu sabia que era uma questão de tempo. Ele nunca me deixaria em paz. Você precisa sair daqui, ele disse, a voz rouca, lutando contra o que sentia. Helena finalmente se virou, os olhos marejados de lágrimas, mas com uma faísca de desafio que ele nunca tinha visto antes. E para onde eu iria, João? Para um hospital onde ele me encontraria no momento em que eu desse à luz. Para outra cidade onde eu estaria sozinha e sem recursos. Você me salvou, mas agora o perigo é real. E eu não posso colocá-lo em risco, ele retrucou, a voz carregada de frustração. Se ele descobrir que você está aqui, tudo o que eu construí, tudo será destruído. Foi um momento de egoísmo e de verdade crua. Ele a amava? Ele estava se apegando a ela? Sim, mas o medo de perder a única coisa que lhe restava, sua terra e sua solidão segura, o atingiu com força. Helena deu um passo hesitante em sua direção. O ar entre eles vibrava com a tensão. Eu vou embora, ela disse, a voz quase inaudível. Mas eu só posso ir depois que o bebê nascer. Eu não tenho forças para correr agora. Dê-me apenas mais algumas semanas, João. Depois disso, eu prometo que você nunca mais ouvirá falar de mim. A promessa era faca de dois gumes. Aliviava a pressão da ameaça, mas rasgava a possibilidade de um futuro juntos. João olhou para o céu escurecido, sentindo a tempestade emocional se formar dentro dele. Ele a havia salvado, mas a havia condenado a ter que fugir novamente, grávida, sozinha, para proteger a ele e a si mesma. Ele estendeu a mão, não para tocá-la, mas para pegar o balde de milho que estava a seu lado. Seus dedos roçaram. A pele dela estava quente. Não precisa prometer nada, ele disse, desviando o olhar. Vamos passar por isso, semana a semana. Mas se você ouvir algo, qualquer coisa, você tem que me contar imediatamente. Nós estamos nisso juntos agora. Ele não usou a palavra nós levianamente. Era um juramento, um compromisso não apenas de proteção física, mas de lealdade. Helena não respondeu com palavras, mas seus olhos, cheios de uma gratidão profunda e desesperada, disseram tudo o que ele precisava saber. Eles estavam em uma trégua tensa, um período de graça concedido pelo tempo e pela natureza, antes que o mundo exterior viesse reclamá-los. João sabia que a cada dia que passava, o cordão que os ligava ficava mais grosso e mais difícil de cortar.
O fazendeiro havia salvado a mulher, mas sem querer, a mulher havia salvado o fazendeiro de sua própria solidão. Agora, o maior desafio não era a fuga, mas a permanência. E o que fariam quando o bebê chegasse? A resposta, amarga e incerta, estava pairando no ar frio da noite. A única certeza era que o confronto final estava iminente. Este fazendeiro salvou essa mulher grávida e ferida, mas foi ao jurar protegê-la que ele descobriu o preço real da liberdade. Você lembra de um tempo em que a luz da manhã parecia carregar um peso diferente, uma mistura agridoce de esperança e ameaça? É para este ponto exato da fazenda de João que nossa história retorna. O sol subiu sobre a crista da montanha, espalhando uma névoa fria sobre o vale, mas o calor que emanava da promessa feita na noite anterior era quase palpável. Se você está chegando agora, prepare-se para sentir na pele o drama e a coragem desta história inacreditável. Aperte o botão de like, diga nos comentários de qual cidade você está assistindo para sabermos até onde a resiliência desta mulher e a honra deste homem alcançaram. E inscreva-se no canal para não perder o desfecho. A certeza de que estavam juntos não aliviou o medo, apenas o tornou mais focado. João levantou-se antes do canto do galo, o corpo rígido pela tensão, a mente calculando cada movimento como se estivesse jogando xadrez contra um adversário invisível e cruel. Ele precisava de suprimentos, e sair era arriscado. Ficar era suicídio. Helena o observava da janela da cozinha enquanto ele afiava o machado perto do velho bloco de madeira. O som metálico, rítmico e forte era um conforto estranho, a trilha sonora da preparação para a guerra. Seus olhos não estavam mais em pânico, mas carregavam uma determinação silenciosa. O rosto dela, antes marcado pela exaustão e pelo medo, agora refletia a força que vinha de ter um protetor, mas também a culpa de tê-lo arrastado para o seu inferno pessoal. Naquela manhã, enquanto o cheiro de café forte se misturava ao aroma da fumaça da lenha, Helena finalmente tentou preencher as lacunas que João não ousava perguntar diretamente. "O que eu fiz?" Ela começou, a voz baixa, quase um sussurro que o vento tentou roubar. "Não foi um roubo, João. Foi uma exposição. Eles não estão atrás de dinheiro ou de mim. Eles estão atrás do que eu sei." João parou de tomar o café, o pires descendo lentamente até o tampo da mesa rústica. Ele esperou, paciente. O olhar dele dizia: "Conte tudo, meu marido." Ele não era apenas um homem de negócios. Era a fachada. Ele estava envolvido em um esquema gigantesco, algo que tocava desde a capital até as pequenas cidades do interior. Fraude, extorsão e apropriação de terras, incluindo a ameaça de despejo de pequenos proprietários como você. O sangue de João gelou. Aquilo atingia muito mais perto de casa do que ele imaginara. Quando eu descobri, comecei a coletar provas, documentos, registros de transferência, gravações. Não para denunciá-lo à polícia, eu sabia que a rede era profunda demais, mas para ter algo em caso de fuga, uma garantia. Ela fez uma pausa, os dedos massageando o inchaço discreto de sua barriga. O bebê se moveu, um lembrete vivo e doloroso do futuro incerto. Ele descobriu. Não sei como. A perseguição começou imediatamente. O acidente que me trouxe até aqui não foi um acidente. Foi uma tentativa de execução para recuperar a única coisa que realmente os assusta. "E onde está essa coisa?" perguntou João, a voz rouca. Ele sabia que a resposta seria o catalisador de todo o risco. Helena levou a mão ao pescoço, onde estava um pequeno pingente de prata, um relicário desgastado. Ela nunca o tirava. "Nunca saiu de mim. É pequeno, mas contém um microcartão com todos os dados. Se isso for exposto, a organização desmorona." A revelação pairou no ar como névoa venenosa. João não havia salvado uma vítima comum. Ele havia se tornado o guardião involuntário de uma bomba-relógio capaz de derrubar estruturas de poder. O que antes era uma questão de humanidade, agora era uma luta por justiça de proporções nacionais.
Ele sentiu o peso do machado que afiava mais cedo. A lâmina parecia mais pesada, mais real. O relacionamento deles se transformou. Não havia mais espaço para cortesias ou distâncias respeitosas. A preparação era intensa e metódica. Ele lhe ensinou os sons da floresta, os caminhos ocultos, as armadilhas naturais. Ela o ajudava com as tarefas leves, o corpo se adaptando à rotina rústica, a mente se afiando com a adrenalina da sobrevivência. Eles falavam sobre as coisas mais triviais, o clima, a colheita, a teimosia dos bois, mas tudo era subjacente à tensão da espera. Certa tarde, enquanto João verificava a cerca, ele notou. Não era nada óbvio, não para um olhar destreinado. Um galho de pinheiro, que ele tinha certeza estar quebrado para cima na semana anterior, estava virado para baixo. Uma marca sutil, um sinal de que alguém havia passado por ali recentemente. Talvez apenas um batedor, talvez mais. Aquele tipo de marca não era deixada pela natureza, era a assinatura do homem que caça. Ele voltou para casa com a expressão sombria. Eles estiveram aqui, disse ele a Helena sem rodeios, enquanto ela costurava um rasgo em sua camisa. O rosto dela empalideceu, mas ela não tremeu. A covardia havia sido substituída pela necessidade de proteger o filho. E agora? Agora nós aceleramos o plano B. João respondeu, indo em direção ao celeiro onde guardava os poucos mapas antigos da região. Se eles sabem que você está viva, eles sabem que você está perto. Eles vão cercar a área. Temos no máximo 48 horas, talvez menos, antes que a busca se intensifique de verdade. Ele abriu o mapa sobre a mesa de trabalho, a poeira e o mofo exalando um cheiro antigo de história. Há uma trilha de caçadores pouco usada que leva ao topo da Serra do Pântano. É brutal. Mas é o único caminho que não passa por nenhuma estrada principal ou cidade. Leva a um vilarejo isolado, a 3 dias de caminhada. Helena olhou para o mapa, depois para sua barriga. 3 dias na montanha, grávida de quase 8 meses. Era insano. Nós temos que fazer isso, ela afirmou, a voz firme. Não há outra opção. Naquela noite, a cumplicidade entre eles atingiu um nível que transcendia o salvador e a salva. João preparava o mínimo de provisões, selecionando cada item com cuidado cirúrgico. Água, carne seca, cobertas leves. O silêncio era interrompido apenas pelo ranger das tábuas e o som distante de um coiote. Ele a viu vestida, preparada, o relicário seguro em seu pescoço. Ela era uma força da natureza, uma mulher levada ao limite, mas que se recusava a quebrar. Você tem certeza de que quer levar isso consigo? Perguntou João, apontando para o pingente. É a razão pela qual eles estão nos matando. Se nos livrarmos... Não! Ela cortou, o olhar duro. Se eu me livrar disso, eu estarei à mercê deles, para sempre. Isso é a minha moeda de troca, João. É a única coisa que me dá poder. E se eu morrer, quero ter a certeza de que essa verdade não morre comigo. A determinação dela era um fogo que o aquecia. Ele soube então que a luta não era apenas física, mas moral. A fé dela na justiça, mesmo que tardia, o inspirava. Ele não estava apenas salvando uma vida, estava defendendo um princípio. Enquanto a lua cheia subia, eles estavam prontos. A fazenda, que por tantas semanas fora um refúgio, agora parecia uma armadilha. A solidão dele havia se dissipado, substituída por uma urgência compartilhada, um laço de lealdade que nem mesmo o medo da morte poderia romper. Eles saíram pela porta dos fundos, o ar frio mordendo a pele. João levava a mochila pesada e o rifle. Helena caminhava com dificuldade, mas com a cabeça erguida. O som da noite engoliu seus passos. Eles eram apenas 2 sombras, fugindo para a vastidão da montanha, levando consigo não apenas a esperança de vida, mas a prova de uma grande injustiça. A trilha era íngreme, o caminho traçado por animais, e a cada passo o fazendeiro e a mulher grávida se distanciavam da segurança e se aproximavam do inevitável confronto.
O destino não estava mais esperando por eles. Ele estava correndo atrás deles, respirando em suas nucas. Eles precisavam ser mais rápidos, mais fortes e, acima de tudo, precisavam confiar um no outro cegamente. O peso daquele relicário de prata sobre o peito de Helena era o peso do mundo que João agora carregava em seus ombros. E, no silêncio opressor da floresta, ele não se arrependia de nada. Se você se sentiu tocado pela coragem e pela fé demonstradas por João e Helena, deixe seu like. Compartilhe esta história para que mais pessoas conheçam o valor da resiliência. O que você faria se estivesse no lugar de João, sabendo que carrega a prova de um grande crime? Comente abaixo. E para saber se eles conseguirão chegar à segurança antes que os caçadores os alcancem, e se finalmente o amor pode surgir da tragédia, inscreva-se e aguarde a próxima história. Este fazendeiro salvou essa mulher grávida e ferida. Será que ficaram juntos depois disso? Ele agora corria, o ar fino rasgando seus pulmões, enquanto o peso de Helena nos seus braços parecia se multiplicar a cada metro íngreme que conquistavam. Você lembra de um tempo em que a lealdade era medida não por palavras, mas pelo sacrifício de um homem? Você lembra daquele momento em que João, o fazendeiro de coração simples, decidiu trocar a paz da sua vida pela fúria de poderosos, apenas para garantir que a justiça e o bebê que estava por nascer pudessem ver a luz do dia? Se você valoriza a coragem inabalável e o espírito humano que se recusa a desistir, deixe seu like agora e diga-nos de qual cidade você acompanha essa jornada de fé e perigo. Não se esqueça de se inscrever para não perder o desenrolar desta fuga desesperada. A dor muscular de João se transformava em uma espécie de anestesia. Ele corria pela vontade de Helena, não pela sua própria força. Ela estava semiconsciente, agarrada ao seu pescoço, o cabelo cheirando a terra e suor. E a cada tremor do corpo dele, ela murmurava algo que parecia uma prece ou um agradecimento. O sol começava a se erguer, filtrando-se em feixes esparsos pela copa densa dos pinheiros, e a luz revelava a precariedade da trilha. Ele via as pedras soltas, os galhos traiçoeiros que, se pisados em falso, os fariam rolar montanha abaixo. O cheiro de orvalho misturado ao de musgo e terra molhada era o único conforto sensorial em meio à exaustão. Eles tinham subido muito, mas o silêncio da manhã era traiçoeiro. Ele sabia que o som da mata podia mascarar passos mais pesados, mais rápidos, que vinham logo atrás. A cada 5 minutos ele parava, apenas o tempo necessário para respirar fundo, sentir o pulso de Helena em seu pescoço e recomeçar a corrida desesperada. O peso do relicário de prata contra o peito dela, que agora repousava no peito dele, era frio e constante, lembrando-o de que ele não carregava apenas uma mulher ferida, mas sim a prova viva de um crime hediondo. Ele não sabia exatamente o que estava contido ali, mas a fúria e o desespero dos homens que os caçavam atestavam seu valor. Após quase 1 hora de escalada brutal, alcançaram um pequeno nicho rochoso, escondido por uma cascata de samambaias e musgo que gotejava sobre as pedras. Era um abrigo provisório, mas vital. João a depositou gentilmente sobre um leito de folhas secas que ele improvisou rapidamente. Seu coração martelava contra as costelas, não apenas pelo esforço físico, mas pelo medo. Ele precisava de silêncio para ouvir o que vinha de trás. Mas a água pingando criava uma melodia perturbadora que dificultava a distinção entre o vento e a aproximação humana. Foi ali, naquele breve momento de pausa, que ele tirou o relicário prateado, soltando a corrente que ele mesmo havia colocado em seu pescoço. Não era apenas um medalhão, era uma peça antiga, com um intrincado mecanismo de abertura lateral. Com os dedos trêmulos, ele conseguiu destravá-lo. Dentro,
Dobrado com precisão militar e envolto em seda fina, estava um pequeno pedaço de papel amarelado pelo tempo, escrito em uma caligrafia fina e autoritária. Helena, apesar da dor latente, abriu os olhos e o observou. Ela viu a luz do sol refletida no metal e a seriedade do rosto de João enquanto ele desdobrava o papel. "Leia", ela sussurrou a voz rouca, quase um sopro. João se inclinou, protegendo o documento da umidade. Eram as últimas vontades de seu pai, o barão, mas não o testamento oficial. Este era um codicilo secreto, assinado e autenticado por testemunhas de fora da família, detalhando o verdadeiro plano de sucessão. Helena herdaria tudo, mas apenas se desposasse um homem de confiança do barão. E o mais chocante, o documento revelava que o primo dela, Eduardo, já havia tentado falsificar a assinatura do barão meses antes, sendo pego em flagrante. O barão havia redigido aquele codicilo exatamente para ser usado em caso de sua morte suspeita e para invalidar qualquer testamento fraudulento. "Você podia ter me deixado", Helena conseguiu dizer, sua mão procurando a dele, os dedos frios e úmidos. "Você podia ter se salvado. Por que fez isso? Você viu o que o papel significa? Você está arriscando tudo." João fechou a mão sobre o documento, sentindo a textura fina do papel através de sua pele grossa. Ele olhou para ela, para a vulnerabilidade absoluta estampada em seu rosto e para a pequena protuberância em seu ventre. "Porque o que é certo, Helena, não tem preço", ele respondeu, sua voz firme, apesar da respiração ofegante. "E eu vi nos seus olhos algo que precisava de proteção. Você e essa criança." Naquele abrigo úmido e apertado, a relação deles mudou de protetor e protegida para cúmplices, ligados por um destino brutal. A fé mútua não era mais uma questão de escolha. Era uma necessidade para a sobrevivência. De repente, o silêncio da floresta foi rompido. Não era o vento, era o som inconfundível do latido de cães de caça e o eco de vozes masculinas ríspidas, vindas da base da montanha, muito mais próximas do que João esperava. Eles estavam usando farejadores e não estavam mais procurando por pegadas perdidas. Eles estavam no rastro quente. João guardou o codicilo sob a camisa, colado à pele. Aquele pedaço de papel era agora o seu novo coração. Ele sabia que o tempo de descanso havia acabado. Eles precisavam descer a montanha o mais rápido possível, não para se esconder, mas para chegar à cidade antes que os caçadores conseguissem se coordenar para cercá-los. Ele precisava de um tabelião, precisava de um juiz de paz, ele precisava de lei. Helena tentou se levantar sozinha, mas gemeu e caiu de volta nas folhas, a dor lancinante na perna impossibilitando qualquer movimento rápido. João se ajoelhou e viu o inchaço piorar. A febre estava começando a subir. "Não vamos conseguir correr, João", ela disse, com a voz tomada pela frustração. "Eu não vou correr", ele corrigiu, passando o braço sob ela novamente, erguendo-a com a mesma facilidade. Surpreendente de um pai carregando um filho. "Nós vamos caminhar rápido e vamos para o leste. Há uma antiga trilha de contrabandistas que desce até o Vale do Rio Vermelho. É íngreme, mas é a rota mais rápida para a estrada principal." O som dos latidos se intensificou, misturando-se com o estalo de galhos quebrados. Eles sabiam que a busca se tornara uma perseguição cerrada. João deu uma última olhada para o pequeno abrigo de samambaias e apertou o passo, forçando o corpo ao limite. A montanha, que antes era uma barreira natural de defesa, agora se tornava uma armadilha. Eles precisavam descer até onde existia justiça, ou pelo menos a possibilidade dela. A hora da verdade havia chegado, e o caminho adiante era o mais perigoso de todos. A vida que eles haviam construído em poucas horas, a confiança, o propósito, a esperança, estava prestes a ser testada pelo fogo. O fazendeiro fez este fazendeiro, salvou essa mulher grávida e ferida. Será que ficaram juntos depois disso?
e deixou todos em lágrimas. Você lembra de um tempo em que a esperança parecia ser apenas uma miragem distante, no meio do cheiro denso de pinho e medo? Você lembra da figura de João, o fazendeiro, carregando Isabel morro abaixo, desafiando a gravidade e o destino? Se você acompanhou esta jornada de vida e morte, de amor inesperado e de resiliência inabalável, deixe seu like e comente de qual cidade você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma história que prova o valor do espírito humano. João sentiu o peso da descida nos músculos das pernas, um peso que não era apenas o corpo de Isabel, mas o peso de uma decisão irrevogável. A trilha de contrabandistas era traiçoeira, uma cicatriz íngreme de rochas soltas e raízes expostas. Cada passo era uma aposta contra a queda. O cheiro de terra úmida e fermentada misturava-se ao suor salgado que escorria de sua testa. Isabel estava semi-inconsciente, a respiração curta e febril contra seu pescoço. Ele podia sentir o calor de sua pele, um fogo que o preocupava mais do que a perseguição. O som da matilha era agora ensurdecedor. Logo acima deles, o eco dos latidos reverberando nas rochas. Eles estavam muito perto. João acelerou, deslizando mais do que caminhando, usando a força do tronco para amortecer os solavancos para Isabel. A trilha se abriu abruptamente na margem do Rio Vermelho. Um curso d'água gelado e turvo, rápido devido às chuvas recentes. Do outro lado, a 50 metros, viam-se os primeiros sinais de uma estrada de cascalho. Eles precisavam cruzar. Atrás deles, um assobio alto e autoritário cortou o ar, seguido pelo som de botas pesadas rompendo o mato. Eles chegaram. Isabel murmurou, a voz fraca, tentando se debater levemente em seus braços. Me solta, João. Ele apertou-a mais forte contra si. Não ouse dizer isso. João mergulhou na água. O choque térmico foi brutal, a água batendo forte na altura de sua cintura, ameaçando derrubá-lo. A correnteza era um inimigo invisível, mas ele se concentrou em cada pedra sob seus pés, sentindo a viscosidade fria da lama. Seus braços queimavam, mas ele não podia soltar a mulher. Quando atingiram o meio do rio, 3 homens de vestes escuras e semblantes duros surgiram na margem de onde vieram. Um deles levantou um objeto longo e escuro. Parem agora! A voz era um trovão rouco sobre o barulho da água. João não parou. Ele se inclinou, protegendo Isabel com seu próprio corpo. O som do disparo foi um estalo seco e agudo. A bala atingiu a água perto de seu ombro, espalhando respingos frios e agressivos em seu rosto. João sabia que a próxima não erraria. Ele tinha que tomar a decisão final. Uma que envolvia todo o risco que ele havia evitado durante sua vida inteira. Nós vamos cruzar, ele disse, olhando para a outra margem. Os homens na margem gritaram ordens, mas o ruído do rio engolia a maioria das palavras. João sentiu uma nova força, nascida não do medo, mas de uma fúria protetora que ele nunca soubera que possuía. Ele chegou à margem oposta, puxando-se para fora da água com a última reserva de sua energia. A lama grudava em suas roupas, pesada e fria. O caminho era uma encosta íngreme, coberta de seixos, subindo até a estrada. Ele conseguiu alcançar o cascalho da estrada principal e caiu de joelhos, ofegante. Isabel estava quase sem reação. Ele precisava de um veículo, de um telefone, de qualquer coisa que o tirasse daquele domínio selvagem e o levasse à civilização, à lei. Ele ouviu os gritos dos homens se preparando para atravessar o rio. Não havia tempo. Então, como uma resposta divina a uma oração desesperada, ele ouviu o som distante de um motor. Um caminhão lento e pesado subia a estrada na direção leste. João, reunindo cada grama de desespero e esperança, levantou-se, ainda carregando Isabel, e cambaleou para o meio da estrada. Ele balançou o braço desocupado, gritando com tudo que tinha. O caminhão, um modelo antigo, cheio de fardos de feno, freou bruscamente.
O motorista, um homem de meia idade e barba grisalha, inclinou-se pela janela com uma expressão de total confusão e preocupação ao ver o fazendeiro coberto de lama e a mulher ferida. "Ajuda, por favor", João conseguiu dizer, a voz rouca. "Ela está ferida. Eles estão nos caçando." Os homens que os perseguiam estavam apenas saindo da água. O motorista não precisou de mais explicações. Ele abriu a porta do passageiro sem hesitar. "Entrem, rápido!" João praticamente jogou Isabel no assento, subiu em seguida e bateu a porta. O motorista acelerou o caminhão, o motor tossindo enquanto a máquina ganhava velocidade. Eles olharam para trás e viram os 3 homens correndo pela estrada, gritando e gesticulando. Mas o caminhão tinha a vantagem, e logo o vulto dos perseguidores se dissipou na poeira. O alívio era um peso quase insuportável no peito de João. Eles pararam na cidade mais próxima, uma pequena vila de fronteira onde a lei ainda tinha algum poder. O motorista, que se identificou como Elias, ajudou João a levar Isabel diretamente para o único hospital local. As semanas seguintes foram um borrão de cheiros antissépticos, tons pastéis de paredes de hospital e o silêncio tenso das salas de espera. Isabel tinha uma fratura complicada no pé e a febre alta decorrente da infecção exigiu antibióticos fortes e observação constante. Ela e o bebê estavam em perigo, mas os médicos garantiram a João que, graças à intervenção rápida, o pior havia passado. João não a deixou sozinha. Ele ficava ao lado de sua cama, seu grande corpo dobrado em uma cadeira desconfortável, o cheiro de terra substituído pelo de desinfetante. Foi durante a convalescença que as autoridades foram envolvidas. Isabel finalmente contou a história completa. Ela não era apenas uma mulher fugitiva. Ela era testemunha de crimes de extorsão e violência praticados pelo grupo para o qual seu ex-marido trabalhava. Seu desaparecimento era uma ameaça à organização criminosa que operava nas fronteiras. A perseguição era real, perigosa e agora de conhecimento das autoridades. João, por sua vez, foi questionado repetidamente. Por que ele arriscou tudo? Por que não a entregou? Ele sempre respondia com a mesma simplicidade resoluta. Ela precisava de ajuda. E eu não poderia fazer de outra forma. Quando Isabel finalmente conseguiu falar por mais de 10 minutos sem cansaço, ela tocou sua mão, a pele dela ainda pálida, mas os olhos, agora sem febre, límpidos e profundos. "Você salvou nossas vidas, João, você sabe disso. Mas você viu o que eu trouxe para você: perigo, destruição." Ele olhou para a mão dela, grande e calejada, e a virou para beijar a palma. "Eu não ligo para o perigo, Isabel. Ele existia antes de você chegar. A diferença é que agora eu tenho algo para proteger." Ele estava sendo direto, como sempre. Ele estava oferecendo a ela mais do que segurança. Estava oferecendo um futuro livre de julgamentos. A burocracia do Estado e a necessidade de proteção levaram Isabel a ser colocada em um programa temporário de acolhimento em outra cidade, enquanto a investigação contra os homens que a perseguiam avançava. Eles precisavam de tempo para garantir que ela e o bebê estivessem completamente seguros antes de se estabelecerem. Este isolamento, embora necessário, foi o verdadeiro teste para a relação que havia nascido no meio do terror. João voltou à fazenda. O silêncio era esmagador. O cheiro de casa não era mais o mesmo. Ele limpou a cabana, reformou o telhado, cuidou do gado, mas seus olhos sempre se fixavam no horizonte, esperando a poeira que anunciaria a chegada de notícias. Ele escrevia cartas simples, desajeitadas, contando sobre o tempo, sobre o gado, sobre a solidão. Isabel respondia com cartas cheias de reflexão. Ela falava sobre o medo que diminuía lentamente, sobre a gratidão que sentia por sua coragem e, finalmente, sobre o bebê. Em uma de suas últimas cartas, ela foi direta, com a mesma honestidade que ele admirava. "João,
Eu fui quebrada por muito tempo. Se eu for para sua vida, você tem certeza de que pode lidar com os pedaços? Ele recebeu a carta em uma tarde fria, sentado na varanda olhando para o campo verde. Ele não respondeu por escrito. Ele viajou. Ele a encontrou em uma casa de acolhimento simples, cercada por outras mães. Ela estava de pé, a barriga agora grande e proeminente, os cabelos mais curtos e com um brilho saudável. "Você veio?" Ela disse, um sorriso contido, mas real, iluminando seu rosto. "Eu tenho minha resposta para a sua pergunta", ele disse, o tom grave e sem hesitação. "Eu não estou aqui para lidar com pedaços. Eu estou aqui para reconstruir a casa, de tijolo em tijolo." Ele se aproximou e, pela primeira vez desde que a resgatara, ele não estava a carregando, nem a tratando como uma doente, mas como uma mulher que ele amava. Ele a beijou na testa, depois na boca, um beijo lento e firme, que selava mais do que um pacto, selava uma vida. O tempo de espera terminou com a primavera. As autoridades confirmaram que os principais membros da organização foram presos e que Isabel estava finalmente segura. O medo de uma retaliação imediata havia diminuído. João a trouxe de volta para a fazenda. Não para a cabana onde ela havia acordado pela primeira vez, mas para a sua casa principal, a casa onde ele havia vivido sozinho por anos. Ele a havia preparado, pintado um pequeno quarto de amarelo suave. O cheiro de pinho e terra voltou a ser o cheiro de casa, mas agora temperado pelo cheiro de linho limpo e pelo aroma de chá de camomila. O nascimento veio no final do verão. Foi em casa, com a ajuda de uma parteira da cidade vizinha. João segurou a mão de Isabel, sentindo a força dela, a mesma força que a havia feito sobreviver à montanha e à perseguição. O bebê era uma menina, pequena e barulhenta, com os olhos escuros de Isabel e o queixo firme de João. Eles a chamaram de Aurora, o primeiro brilho após a escuridão. A vida na fazenda se instalou em um ritmo de trabalho árduo e profunda paz. Isabel não era mais a forasteira ferida. Ela era a fazendeira. Ela cozinhava, cuidava do jardim de ervas e ria. O som da risada de Isabel e o choro suave de Aurora substituíram o silêncio de anos. A pergunta que todos fizeram, a pergunta que abriu esta história: este fazendeiro salvou essa mulher grávida e ferida. Será que ficaram juntos depois disso? Encontrou sua resposta não em uma grande cerimônia ou em uma fuga dramática, mas na rotina silenciosa e poderosa da vida compartilhada. Eles ficaram juntos. Eles construíram um lar onde antes havia apenas refúgio. A mensagem mais importante que esta história nos deixa é esta: a resiliência não está em evitar as tempestades, mas em encontrar alguém com quem reconstruir o telhado. João, o fazendeiro, provou que a dignidade humana não se compra. Ela se defende com coragem e se nutre com amor incondicional. Ele não salvou apenas uma vida, ele salvou um futuro. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais narrativas poderosas e compartilhe com quem precisa de uma dose de esperança. Obrigado por acompanhar esta jornada até o final. Qual história de coragem e amor você quer ver a seguir? Deixe sua sugestão nos comentários.